Foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, malditos sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, diante desta palavra maravilhosa, a qual lemos aqui esta noite, nós encontramos algumas coisas que, sem sombra de dúvida, é um conselho poderoso que o nosso Deus nos dá. Em primeiro lugar, nós podemos notar que o nosso maior inimigo é aquele que nós olhamos todos os dias no espelho. É aquele que vemos refletir, que muitas das vezes luta interiormente para nos derrubar. O nosso maior problema, muitas das vezes, ele não está fora de nós, mas dentro de nós. Os conflitos que nós temos com a nossa mente, eles estão dentro de nós. E o exemplo de Caim é um exemplo muito peculiar, mas é um exemplo que abrange os nossos corações. Existem sentimentos que nascem em nossos corações que pode nos levar à conduta de Caim, a nos assemelharmos a este homem, a nos ater àquilo que Caim fez, por falta de obedecer e ouvir a voz do Senhor. Eu gosto de analisar esse texto e sempre notar que, primeiro, Deus deu um conselho precioso a Caim, mas nós sempre justificamos e tentamos justificar os nossos problemas quando nós olhamos e tentamos achar em volta de nós aquilo que pode ser a causa do problema. Irmãos, é muito interessante esta questão, porque quando nós vemos um filho se desgarrar da presença de Deus, e ele pode ser até um nosso aqui, que está dentro da igreja, pertencente aos jovens, aos adolescentes, e de repente esse desejo dele se esvai da presença do Senhor, nós costumamos a tentar achar o motivo pelo qual ele saiu. E geralmente as acusações vão em volta de tudo que nos cerca. Nós achamos a culpa de alguma coisa. Nós dissemos: olha, ele não está vindo mais porque a igreja talvez não ofereça aquilo que ele quer. Então ele não tem mais desejo de estar na igreja. Talvez seja uma desculpa que usamos bastante. Ou quem sabe nós podemos usar: olha, as companhias que ele tem lá fora.
escola, enfim, aonde ele está, o ambiente que ele está. É a causa dele não estar aqui. Quem sabe pode ser, talvez, as redes sociais, quem sabe pode ser a internet, que a influência hoje é muito grande. Irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade que hoje em dia, eu até disse para minha esposa, como é difícil hoje em dia termos filhos, sermos pais, e como é difícil ser filhos nos dias de hoje. Porque a pressão que se envolve é muito grande, mas nós geralmente jogamos a culpa em alguma questão. Mas se nós olharmos para o exemplo de Caim, ele é diferenciado, irmão Antônio, porque Caim não tinha outras pessoas para se relacionar, a não ser o ciclo da sua casa. Podemos dizer que Caim não tinha inimigos à sua volta. Podemos também dizer que Caim não teria influência da sociedade como um todo, porque a sociedade se resumia à sua casa, ao seu irmão, aos seus pais. Então perceba que as razões pelo qual o objeto daquilo que ele fez, se nós olharmos para os dias de hoje, nós iremos dizer, ele não tinha por que fazer isto. Porque não havia motivo para isso. Mas perceba que tem coisas que estão lá dentro, em que Deus nos ensina que nós temos que aprender a dominar aqui dentro, os desejos, os anseios. Irmãos, nós estamos vivendo numa era tão difícil, que esses sentimentos perigosos, eles transparecem de uma forma, eles exalam na nossa frente de uma forma, que o Senhor nos dá o conselho aqui essa noite, que nos cabe dominar, para que nós não caímos na tentação do diabo, e possamos perder o reduto da nossa família, os nossos filhos, serem tragados pelos sentimentos que estão corrompendo e corroendo, e batendo a porta para entrar no nosso coração. Nós precisamos entender que os sentimentos, muitas das vezes, eles não falam. Muitas das vezes, esses sentimentos, eles não são verbalizados. Eles são guardados e omitidos dentro da mente. E a gente, muitas das vezes, não coloca para fora, para tratar estas questões. Talvez esse tenha sido uma das situações que levou a Caim a cometer o que cometeu. Eu quero essa noite, pela graça do Senhor, falar à igreja do Senhor, irmãos, nós precisamos entender como está o ambiente do nosso lar. Nós precisamos olhar para os nossos filhos e entender que sentimentos estão guardados ali dentro, que sentimentos estão aflorando ali dentro. Nós estamos passivos de passar por situações parecidas com que esses pais aqui, Adão e Eva, passaram. Perceba que no capítulo 4, o primeiro versículo, é um versículo que transmite uma alegria tão grande, porque agora diz que Eva coabitou com Adão, e ela deu à luz, e olha o que esta mulher diz, ela coloca para fora o seu sentimento, então ela diz, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Irmãos, perceba, essa mulher sabia que Deus tinha feito uma obra extraordinária, e agora ela é a primeira pessoa que vai conceber e dar à luz. Ela recebeu do Senhor um presente, uma dádiva, e pelo Senhor ela concebe um filho agora. Existe um sentimento de alegria desta mãe. Agora você imagina essa tragédia que vai ocorrer daqui a um tempo, em que os filhos agora se tornarão ali objetos desta ira, desta conduta de Caim. Perceba que nós estamos vivendo numa sociedade tão difícil, que se nós não sentarmos e não entendermos o que está acontecendo e se passando na cabeça dos nossos filhos, nós poderemos ser, daqui a um tempo, pais e mães que não teremos os nossos filhos aqui servindo e adorando ao Senhor. Nós poderemos ser os próximos que vamos ver os nossos filhos sendo tragados pelos sentimentos que o mundo está oferecendo para eles lá fora. Quem não se lembra aqui, por exemplo, de uma tragédia que aconteceu no Brasil há um tempo atrás? Eu me recordo bem porque aquilo me chocou, e aquilo fez com que eu estivesse, pastor Eliel, ainda mais atento com os meus filhos.
Quando houve uma tragédia que foi em Suzano, em São Paulo, de um menino, um jovem, um adolescente, que invadiu a escola e matou uma dezena de pessoas dentro da escola. Irmão, se você for tentar entender o que aquele menino fez, entender qual foi o objeto do sentimento, por que ele foi e fez aquilo ali, simplesmente porque ele estava viciado em um jogo que exercia essas coisas, levou os seus sentimentos a aflorar e cometer o que ele cometeu. Agora você imagina uma mãe que vai carregar para o resto da vida esse sentimento de saber que o filho cometeu aquilo, se não me engano ele se matou em seguida, saber que o filho cometeu o que cometeu, e a mãe talvez nunca filtrou, nunca cuidou para que o filho não estivesse envolvido com esse tipo de situação. Esses dias eu recebi uma criança em casa, estava conversando, ela estava toda orgulhosa de dizer que tinha assistido uma série da Netflix, que está aí estourando no mundo, que todo mundo está assistindo, segundo ele, em que as brincadeiras que nós fazíamos lá na nossa infância, que era saudável, hoje em dia eles colocam na televisão para que as crianças aprendam que o castigo por perder na brincadeira é matar alguém. Aquilo que você fazia lá na sua infância, irmão, brincar de cabo de guerra, um puxa para cá, outro puxa para lá, o esconde-esconde, hoje em dia eles ensinam as crianças que o erro de perder ali, ou de não conquistar, deve ser punido com alguém matando. São essas informações que o diabo quer levar no coração e no sentimento dos nossos filhos, para que eles possam enxergar que viver é isso, que a graça da vida é isso. Mas eu digo para ti essa noite, o Senhor nos reuniu aqui como igreja do Senhor, essa noite para nós entendermos que os nossos filhos devam estar nas mãos do Onipotente, do Deus que criou os céus e a terra, que os nossos filhos são herança do Senhor e não do diabo, irmãos, que os nossos filhos devem ser zelados pelo Espírito Santo, pelas nossas orações, que os sentimentos dos nossos filhos sejam de brotar adoração ao Senhor, desejo por estar na presença de Deus. Eu te pergunto essa noite, você ora com seus filhos? Você devota a Deus um tempo com seus filhos para mostrar a eles que a vida só tem sentido na presença de Deus, que nós só encontramos alegria na presença do Senhor, que os sentimentos dos nossos filhos têm que ser de acordo com a palavra de Deus, que eles devem ser guiados por esta palavra, andar na conduta desta palavra, perseverar nesta palavra, porque a Bíblia é muito claro que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Nós precisamos zelar por essas cabecinhas que estão aí. Nós precisamos tratar eles todos os dias. Nós precisamos nos policiar, irmãos, e ver o que está acontecendo. Porque perceba uma coisa, Caim viveu no mesmo ambiente de Abel. Ele não foi exilado, ele não foi colocado para fora, ele aprendeu os mesmos costumes. Não tenho dúvida de dizer que Caim aprendeu a adorar a Deus da mesma forma que Abel. Mas o seu coração não estava no Senhor. Os seus sentimentos não estavam em Deus. A sua cabeça não estava em Deus. Perceba que no versículo de número 4, a Bíblia nos descreve que Abel, quando foi apresentar ao Senhor a sua oferta, o seu sacrifício, ele trouxe das primícias. Ele foi lá e coletou o que tinha de melhor para o Senhor no seu rebanho, e da gordura desse apresentou ao Senhor, e o Senhor se agradou da oferta de Abel. Porém Caim, irmãos, o culto que ele prestou ao Senhor foi de qualquer forma, sem sentimento, sem desejo de adorar a Deus, simplesmente porque sentia que era uma obrigação estar ali fazendo aquilo, mas não havia desejo de estar ali. Uma das coisas que nós precisamos aprender a cuidar e a entender é ver se os nossos filhos estão na presença de Deus por prazer ou por obrigação.
Se os nossos filhos estão aqui, porque vêm, porque tem um bom exemplo dentro de casa, que eles olham e dizem assim: eu quero ser como meu pai, eu quero ser como minha mãe, ou se eles vêm para cá, simplesmente porque você puxa pelas orelhas e traz aqui para dentro. Irmãos, este lugar, este santo lugar é para ser amado, a nossa convivência aqui. As crianças precisam amar estar neste lugar. Elas precisam amar, adorar ao Senhor, cantar cânticos de louvor ao Senhor. Elas precisam amar tudo que acontece aqui dentro. Tudo que envolve a liturgia do culto deve ser amado por cada um de nós. Será que as nossas crianças amam estar aqui, desejam estar aqui, ou estão aqui porque estão vindo simplesmente porque o pai e a mãe os obrigam a estar neste lugar? Em nome de Jesus, essa noite, aprenda. Tudo que você faz, o seu filho quer te copiar, quer ser como você. Ele tem um bom exemplo pela sua vida. E o exemplo de servir a Deus, irmãos, deve ser de um desejo puro, deve ser um desejo de amor, deve ser um desejo de gratidão, deve ser um desejo de apresentar um culto racional, aleluia, em que estamos aqui completamente desejando estar neste lugar. Aleluia, que não seja por um esforço em que eu faço porque eu sou obrigado a ir, porque se eu não pisar o pé na igreja, o pastor vai notar, os obreiros vão notar, a membresia da igreja vai notar, eu vou ser olhado de olho torto porque eu não estou aqui dentro. Aleluia. Aprenda uma coisa, antes de sair de casa, irmão, antes de você tomar o seu banho e se preparar para vir para a igreja, antes de você se preparar para estar neste lugar, que o seu coração já esteja aqui na presença do Senhor. Que a sua alma esteja desejosa, contando os minutos para estar na presença de Deus. Que você não venha aqui com pressa de voltar para casa, mas que você venha aqui disposto a oferecer um culto de adoração ao nome de Jesus. Que você venha disposto a cantar, não para agradar, não para mostrar que você tem um intelecto bonito, uma linda voz, mas para que você venha render louvores de adoração ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que tudo que você faça, que tudo que eu faça, seja para adorar o nome de Jesus. Se os nossos filhos, irmãos, enxergarem isso em nós, se os nossos filhos conseguirem notar que nós estamos aqui por prazer, por amor, por devoção, porque amamos estar neste lugar, você pode ter certeza que o mesmo sentimento brotará no coração deles também. Eles vão amar estar conosco, eles vão amar servir a Deus conosco. Aleluia. E aí sim você vai poder erguer a mão e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Oh, glorificado seja o nome de Jesus. Irmãos, como eu disse, Caim e Abel não tinham parentes, amigos, inimigos para que esse sentimento brotasse no coração. Não era justificativa de Caim a violência, o tráfico de drogas, a injustiça social, os costumes. Ele simplesmente no seu coração não tinha prazer no Senhor. Mas perceba que o amor de Deus, a graça de Deus é tão maravilhosa, que o Senhor, quando conversa com ele, enxerga um coração que está virado, um semblante que estava caído, por entender que o seu irmão tinha sido aceito por Deus, com a sua oferta e ele não. Mas perceba que o conselho do Senhor vem ao encontro de Caim, quando o Senhor diz no versículo de número 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Perceba o conselho do Senhor, e ele diz: o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominar. Perceba, entenda, porque isso é para nós. Todos os dias o pecado vem na nossa porta e ele bate para entrar.
Ele bate para entrar. Ele está ali pronto a entrar. Ele está desejoso a entrar. Mas, irmãos, perceba, esta palavra nos instrui porque Deus avisa, porque Deus adverte, Deus coloca sinais de alerta na frente. Ele diz: meu filho não vá, meu filho não faça, meu filho não veja, meu filho não toque. O Senhor nos dá sinais, nos dá alerta. E essa responsabilidade que o Senhor nos dá, de não tocar, de não ir, de não prosseguir, de não ir adiante e abraçar o pecado, é a responsabilidade que o Senhor colocou na nossa consciência. Tem gente achando, irmãos, é um pouco duro, eu não sei pregar diferente disso não, mas tem muita gente que acha que dá para fazer como Caim, dá para cometer o pecado e achar, não, mas ninguém viu. Vai passar batido. Ninguém viu. O sentimento de Caim foi esse: cometi, ninguém sabe, ninguém viu. Mas daqui a pouco há um diálogo com o Senhor. E o Senhor começa a espremer o coração de Caim, perguntando sobre Abel. Entenda uma coisa essa noite, eu sei que você já ouviu isso, mas o Senhor quer te recapitular com esta palavra esta noite, e te dizer: você pode esconder o pecado de A, de B, do pastor, do círculo de oração, de quem for, mas os olhos do Senhor ninguém esconde coisa alguma. Aleluia, os nossos pecados estão, irmãos, palpáveis aos olhos do Senhor. Aí vem a situação que me chama muito a atenção na vida de Caim. Porque primeiro ele recebe o alerta do Senhor. O Senhor diz para ele: olha, trate de dominar, porque o pecado está batendo a porta do seu coração. Mas ele não ouve o conselho do Senhor, ele vai à frente, ele vai adiante. Ele consuma o que ele já tinha intentado em seu coração. Perceba duas coisas: primeiro, ele não deu ouvidos à voz do Senhor. Segundo, ele ouviu o seu próprio coração e consumou o pecado que estava planejado em seu coração. Duas coisas nós podemos aprender aqui essa noite. Primeiro, jamais deixar de ouvir os conselhos do Senhor. Jamais deixarmos e nunca abrimos mão daquilo que o Senhor nos exorta, daquilo que o Senhor nos ensina. E em segundo lugar, irmãos, quando Caim consuma esse pecado, ele atrai sobre ele toda esta maldição do pecado. Perceba que no coração de Caim em nenhum momento houve arrependimento por aquilo que ele fez. Caim nunca se arrependeu. Caim nunca disse: Senhor, eu cometi, eu matei o meu irmão, eu pequei, mas eu me arrependo. Isso não estava no coração de Caim. Eu quero te dizer uma coisa essa noite em nome de Jesus. Em primeiro lugar, o Senhor está te dando conselhos para que o pecado não entre no seu coração. E em segundo lugar, essa noite, tenha no seu coração, em nome de Jesus, o desejo de se arrepender daquilo que está intentando na sua vida, tentando fazer com que o pecado seja consumado na sua vida. Em nome de Jesus, que brote em nossos corações o desejo do arrependimento, do perdão, que nós possamos ter coragem de nos manifestarmos e dizermos: Senhor, nós queremos receber o perdão, nós não queremos consumar o pecado. Oh irmão, é melhor, quem sabe, passar diante da igreja e dizer: eu preciso do perdão do Senhor, do que se arrepender tarde demais. Aleluia. Enquanto estamos aqui com os olhos abertos, enquanto estamos aqui respirando, ainda existe a oportunidade de dizermos: Senhor, perdoa os meus pecados, limpa a minha alma, tira toda a mancha, toda a ruga, todo o embaraço que o diabo quer colocar na minha vida. Mas depois, irmãos, quando entrarmos na eternidade, duas coisas só poderemos ter: ou o caminho da vida eterna, ou o caminho da morte eterna. Não existe uma terceira via. Em nome de Jesus, esta noite, receba temor da parte do Senhor para a tua vida.
Tenha temor pelas coisas de Deus. Tenha temor pela palavra de Deus. Tenha temor pelos conselhos do Senhor. Porque se você proceder bem, você vai receber bem do Senhor. Mas se proceder mal, o mal vai estar ao seu lado. Mas receba esta noite pela autoridade do Espírito Santo temor na sua vida pela palavra, amor por esta palavra. Guia os teus filhos de acordo com essa palavra e você será feliz na sua geração. Qual o pai, qual a mãe que está aqui essa noite que não deseja ver o filho com o microfone na mão cantando cânticos de louvor ao nome de Jesus? Qual é o pai, qual é a mãe que não deseja ver o filho se utilizando para pregar esta palavra gloriosa? Oh, irmãos, a nossa geração está passando, os nossos filhos estão crescendo, mas que eles cresçam no temor do Senhor, que eles cresçam debaixo das mãos onipotentes do Senhor, que eles sejam guardados pela palavra do Senhor, que eles possam proceder diante de Deus como as primícias, como Abel fez, que ele possa se apresentar diante de Deus como um culto de adoração ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que os nossos filhos possam proceder a uma adoração legítima. Entenda que Caim foi chamado, como eu disse aqui, a se arrepender. Caim foi chamado por Deus ao arrependimento, mas ele endureceu o seu coração. Isso é um apelo, um alerta de Deus para a razão. Deus avisa, Deus adverte, Deus coloca sinais à nossa frente. E esses alertas são os que nos chamam ao arrependimento. Esses alertas que Deus nos dá é o que nos chama a nos retrairmos do pecado, abandonarmos o pecado e andarmos na luz da palavra de Deus. Aleluia. Como eu disse essa noite, entenda que não há pecado que fique encoberto diante da presença do Senhor. Todos esses sentimentos que se vir a serem consumados, mesmo que eles estejam lá dentro da sua alma, o Senhor os conhece. Salmo 139, o salmista nos alerta dizendo que antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já as conhece. O Senhor sabe. Entenda que o Senhor conhece esses sentimentos que estão dentro de ti. Mas que em nome de Jesus os nossos sentimentos sejam guardados pelo Espírito Santo. Que a nossa vida, a nossa boca, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos passos, as nossas mãos estejam guardadas pelo Espírito Santo de Deus. Que nós só possamos tocar naquilo que o Senhor nos permite tocar. Que nós só possamos andar onde o Senhor nos permite andar. Que os nossos olhos estejam fitados no Senhor. Aleluia. Aleluia. Para que o conselho do apóstolo seja fiel ao nosso coração quando ele diz: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia, que possamos andar na luz da palavra do Senhor, que possamos ser advertidos pelo Senhor, sim, aleluia, para nos mantermos na presença do nosso oleiro que nos molda. E quem sabe essa noite você pode até me dizer assim: irmão, mas e quando nós consumamos algum pecado? E quando nós consumamos o pecado? E quando nós nos abraçamos com o pecado, o que fazer? Aleluia, o conselho da palavra de Deus é: filhinhos, rogo-vos para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Você está aqui esta noite, o Senhor te trouxe aqui esta noite. Se você reconhece os seus pecados, se você aceita que você é um pecador e necessita da graça e da misericórdia de Deus, o nosso advogado está presente neste lugar para te redimir, para perdoar os seus pecados, para te dar uma nova vida em Cristo Jesus, para te libertar das garras do diabo, para libertar os teus sentimentos e para te dar uma nova vida através do Espírito Santo. Fica de pé comigo essa noite em nome de Jesus. Eu gostaria de te perguntar essa noite como será a sua descendência.
como será a sua descendência, como será os nossos filhos amanhã. Será que nós podemos fazer esta noite uma oração, pedindo a Deus que guarde os sentimentos dos nossos filhos, que guarde a nossa geração? Quantos pais estão aqui esta noite? Muitos pais que estão aqui. E quantos pais que os filhos estão aqui essa noite? Levante a sua mão. Veja que o número de quem levantou a mão primeiro é menor do que levantou em segundo lugar. Veja que há muitos pais que os filhos não estão aqui. Pode ser que alguns filhos não estão aqui porque estão no trabalho, outros filhos porque servem ao Senhor em outro lugar. Mas e aqueles pais que os filhos não querem o Senhor? E os pais que os filhos abandonaram a fé, não desejam mais estar na presença de Deus? Oh, meu irmão, é com o Senhor, aleluia, é com a Senhora que o amado Espírito Santo está falando esta noite, através da sua palavra. É por esses filhos que nós nessa noite vamos orar e clamar ao Senhor. Mas nós também vamos clamar pelos nossos filhos que estão aqui. Nós vamos pedir ao Senhor esta noite, em nome de Jesus, que os nossos filhos e os sentimentos dos nossos filhos estejam guardados pela mão do Espírito Santo, estejam guardados pelo Senhor, que os nossos filhos, que a herança que Deus nos deu, sejam cuidados pelo Espírito Santo, sejam zelados por Ele, que nós possamos ser pais responsáveis, que possamos educar na luz da palavra de Deus, que eles possam crescer no temor do Senhor, que eles possam crescer na palavra de Deus, e que eles possam ter o Espírito Santo em suas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos essa noite em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor, porque os dias que nós estamos vivendo, meus irmãos, são dias terríveis, são dias cruéis, são dias cruéis, são dias terríveis, são dias terríveis. Mas eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus: aqueles que são a igreja do Senhor, aqueles que são a geração eleita por Deus, aqueles que são chamados pelo Espírito Santo de Deus, estes vão perseverar, esses vão estar guardados pelo Espírito Santo de Deus. A noiva do Senhor não será abalada pelo inferno, a noiva do Senhor não cessará de orar, não cessará de buscar a presença do Espírito Santo. A noiva de Deus seguirá firme, a noiva do Senhor seguirá firme, a igreja do Senhor seguirá firme, guardada pelo Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o seu filho está aí contigo, meu irmão, se o seu filho está aí do seu lado, ore com ele esta noite em nome de Jesus. Ore com ele esta noite em nome de Jesus. Aleluia. Que os nossos filhos estejam guardados pelo Espírito Santo, que os sentimentos deles estejam nas mãos do Senhor, guiados pelo Espírito Santo. Aleluia. A vitória é do povo de Deus. Ore ao Senhor neste momento maravilhoso. Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos. Em primeiro lugar, ó Deus, nós te agradecemos pela herança que o Senhor nos deu, que é os nossos filhos, a descendência que o Senhor nos abençoou. Oh Pai, nós nos alegramos do Senhor por esta descendência, nós te agradecemos por este presente, ó Deus, mas o Senhor nos deu a responsabilidade de zelarmos por eles, de, ó Deus, guiarmos, ó Deus, nas veredas da sua palavra. E eu quero te pedir esta noite, no nome precioso de Jesus, nos dá capacidade, Senhor, nos dá entendimento, Senhor, para guiarmos os filhos que o Senhor nos deu na presença do Senhor, debaixo da tua palavra, debaixo da tua palavra, debaixo da tua palavra, Senhor. Eu te peço essa noite em nome de Jesus, nos dê sabedoria, Senhor, para podermos nos relacionar com eles, para podermos nos comunicar com eles, que possamos guiá-los, ó Deus, de acordo com a tua palavra.
palavra e procedemos de acordo com a tua vontade. Eu te peço essa noite, Espírito Santo, guia-nos, guia os nossos filhos, guia a nossa casa, guia o nosso casamento, guia a nossa família, Senhor. E que possamos amar a tua palavra, que possamos servir a tua palavra e que possamos andar debaixo da tua palavra. Eu te agradeço essa noite, Senhor, eu te louvo pela tua igreja. Eu te peço, fica conosco, em nome de Jesus.